Olá, meus amigos, estamos aqui online pelo YouTube. Vamos esperar um pouco aí o pessoal entrar, que nós marcamos às 9 horas da noite. O pessoal tá entrando. Me fala aí como é que foi sua segunda-feira. Dias difíceis, que a gente fica em casa. Fala aí como é que foi, escreve aí. Que bom que você tá entrando. Essa live que nós estamos fazendo via o YouTube, depois vira um vídeo que fica salvo aí na nossa timeline do YouTube. Aí você pode enviar para alguém, você pode rever, né? Mas é bom demais estar por aqui. Lá o Instagram é uma benção, mas tá muito congestionado e aí, poxa, fica caindo toda hora e não é só a questão da minha internet, da... Opa, já peguei um aqui, ó. Pernilongo, tá vendo? E aí, o que acontece? Fica caindo toda hora a internet e o Instagram também, a plataforma, acho que não dá conta. Mas aqui no YouTube vai dar. Gente, olha só, eu estava dando aula para os seminaristas até sexta-feira sobre o livro de Mateus. O nome da matéria é Evangelho 1. E, poxa, eu dei aula nesse período, né? Essa primeira semana aí de quarentena braba. E eu eu fui tão bem alimentado pelo Evangelho de Mateus, eu queria poder passar algumas revelações, algum banquete, é um banquete mesmo para nós termos paz nesse tempo de dias tão difíceis. Tá bom? Eu queria falar com você sobre o livro de Mateus, tá aqui a minha Bíblia, tá bom? Mateus 25, no versículo 14, a parábola dos talentos. Eu sei que você já ouviu algumas vezes falar sobre isso. Mas você sabe, a Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Ler a parábola dos talentos num dia normal é uma coisa, ler a parábola dos talentos num dia de crise é outra. Sabia? Então fique aí e ouça o que eu vou te dizer, eu prometo para você que eu não vou me prolongar. A Bíblia fala assim, ó, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Cada um de acordo com a sua capacidade. Aqui, estou com o meu telefone aqui. Em seguida partiu de viagem. Olha que interessante, havia um senhor. Primeiro deixa eu te falar o que é uma parábola. Uma parábola Jesus usava muito para explicar os valores do céu com coisas naturais da terra. Então ele pegava uma história que não necessariamente precisa ter acontecido, e dessa história natural da terra ele mostrava os valores do reino que ele estava estabelecendo, ok? Então a Bíblia fala que Jesus conta uma história e ele conta o seguinte, que ele... É ruim, eu tô falando, vai chegando mensagem ali, eu me perco. Não mensagem aqui da caixa de diálogo aqui do chat, não. É mensagem no meu WhatsApp. Aí a Bíblia fala assim, que existia um senhor, o senhor muito rico, tinha muitos talentos. Talentos era uma moeda, uma unidade monetária da época. E aí a Bíblia fala que esse senhor precisou se ausentar. Como ele tinha talentos e servos, ele deu uma quantidade de talento para cada um dos seus servos. Aqui dá o exemplo de 3. Um ficou com 5 talentos, outro com 2 e o outro com 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Olha aí, grava isso, talento e capacidade. Cada um recebeu uma quantidade de talento e essa quantidade não foi aleatória, ela foi separada de acordo com a capacidade. Eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia fala assim, que o que tinha 5, trabalhou esses 5 e multiplicou. O que tinha 2, apesar de ser menos que 5, ele trabalhou esses 2, multiplicou e virou 4. Mas tinha um que tinha 5. Que tinha um. Um servo tinha um talento. E a Bíblia diz assim que
Quando o senhor, dono dos talentos, retornou da viagem, ele foi até os seus servos, e os seus servos deram o que ele havia entregue, mais o multiplicado. Então, o que tinha 5 agora entregou 10, o que tinha 2 agora entregou 4. Naturalmente, o que tinha 1 deveria entregar 2. A Bíblia conta assim, o Senhor respondeu para o que tinha 2, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, te porei no muito. Essa é a resposta depois que ele recebeu os 4 talentos de volta, né? O 2 virou 4. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um bom servo. Eu sabia que o Senhor é um homem... Perdão, eu confundi. O 24 diz assim, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, daí escondi o talento no chão. Veja aqui, está o talento que você me deu. Tá, então o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que nós precisamos saber. O Senhor, o próprio Senhor, trabalharia o talento. Ele mesmo iria fazer com que esses talentos Ele tinha 5, 2 e 1, ele tinha 8. Aqui fala de 8. Ele mesmo trabalharia para que esses 8 talvez virasse não 16, mas 24. Não 24, mas 32. Ele podia fazer essa multiplicação, até porque ele é o Senhor, tem conhecimento, o talento é dele. Se ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro, de acordo com a capacidade, significa que ele que tinha 8 tinha muito mais capacidade do que os outros que tinha 5, 2 e 1. Ok? Até aqui, beleza? Mas ele precisou se ausentar. Porque ele precisou se ausentar, ele deu o privilégio, a oportunidade para que os seus servos fizessem o trabalho que ele faria. Então, interessante que ele dá a oportunidade para os servos. Você sabe, essa parábola aqui mostra algo para nós. Mostra para nós que o Senhor deu para mim talento. Talvez isso que eu estou fazendo aqui é um talento. Eu tenho para mim que é um talento. Eu gosto de falar, não tenho vergonha, não tenho medo de errar também. E eu falo aqui tranquilamente quanto tempo for preciso. Mas para algumas pessoas... é um pavor isso aqui. Nossa, como é doido fazer isso, que maluco. E se ele falar algo errado? E se ele... Eu não tenho problema nenhum, eu creio que é um talento. Então quer dizer, o Senhor me deu esse talento. E o Senhor me deu esse talento porque ele ia precisar se ausentar. A Bíblia fala que Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele precisou se ausentar. E ele deu para mim um talento. Eu tenho alguns amigos aqui no Casarão que toca e canta maravilhosamente bem. Ontem mesmo nós fizemos o culto online e o Diego tocou violão e cantou, né? E eu estava ouvindo com o fone de ouvido depois o culto, a gravação. Poxa, que voz linda! É um talento que o Senhor deu para ele e, poxa, não deu para mim. Agora, por que o Senhor deu esse talento para o Diego? Para que ele multiplique? A Bíblia fala que nós recebemos talento. Ninguém ficou sem talento. Todo mundo ficou com algum talento. E esse talento está relacionado com a capacidade, que também ninguém ficou sem. Um tinha um pouco mais, recebeu 5, outro menos, e outro um pouco menos recebeu 1. Mas todos tinham capacidade, numa quantidade, numa porção, e todos receberam talentos. Você sabe que é interessante? Essa história não conta uma história de alguém que faz um trabalho com excelência. Vou repetir de novo. Anota aí, você que está escrevendo aí, escreve isso. A parábola dos talentos não fala sobre... a questão principal da parábola dos talentos não é a excelência, não é a excelência que está em questão. A questão principal é a funcionalidade. Todos deveriam funcionar de acordo com a sua capacidade, com o seu talento. Não é o que multiplicou 5 virou 10 que é melhor do que o que multiplicou 2 virou 4.
Era o mínimo que ele tinha que fazer de acordo com a capacidade, o talento que ele tinha. Então não quer dizer que um é melhor que o outro. A excelência dessa parábola aqui está em todos participarem. Esse é um detalhe importante. Portanto, você que está aí, tinha uma canção que nós cantávamos, eu vou me arriscar a cantar aqui. Depois um monte de gente vai rir. Mas falava assim, você tem valor quando o Espírito Santo se move em você. Você tem valor quando o Espírito Santo se move em você. Aí tem uma parte da canção que fala assim, ó. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Eu esqueci a parte agora. De olhar... é o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Essa música é legal. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Legal, né? Eu sei que você tá rindo aí, né? Mas essa música fala sobre você ter valor. E esses dias, enclausurado, preso, guardado dentro de casa, chega uma hora que você começa a falar de dentro da caverna. Como assim falar de dentro da caverna? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar o que tem dentro de uma caverna? Dentro de uma caverna, em primeiro lugar, não tem luz, é escuro. Segundo lugar, a caverna é um lugar onde animais selvagens se alimentam, então sempre tem resto de outros animais, ou seja, lugar de morte. A caverna é fria, geralmente é fria, sempre tem um barulhinho de gota, né? Tic, tic, aquela goteirinha. Mas sabe o que é interessante? A caverna fala com você. Por que a caverna fala com você? Porque ela tem eco. Aí eu grito lá na caverna, aí eu falo assim, gorda! A caverna fala, gorda, 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 gorda. Eu grito assim, ó, miserável! A caverna fala o quê pra mim? Miserável, miserável, miserável. A caverna conversa comigo. Você sabe que hoje nós estamos vivendo dias que você está conversando com a caverna. E a caverna nunca fala coisa boa, só fala coisas ruins. Por isso que eu cantei essa música. Porque você tem valor. O Senhor te deu talentos de acordo com a sua capacidade. Ele mesmo trabalharia, mas ele deu para nós o privilégio de fazer o trabalho que ele faria com muito louvor, porque ele precisaria se ausentar. O Senhor precisou se ausentar. Por isso que ele deu para nós talentos e capacidade. Não é bom saber disso? Eu fico feliz de falar isso. Aí, chegar no ponto aqui que é o que eu queria mais falar. O que tinha 5 multiplicou para 10 e o que tinha 2 multiplicou para 4. Quando eles entregam o talento multiplicado, o Senhor fala para eles, muito bem, servo bom e fiel. Olha, eles não são servo bom e fiel porque eles fizeram muito. Eles são servo bom e fiel porque eles fizeram de acordo com aquilo que eles tinham de capacidade. O elogio para o que multiplicou 5 e foi para 10 foi o mesmo do que tinha 2 e foi para 4. Porque não é questão de quantidade, é questão de lealdade, é questão de participar da obra. Olha, eu e você temos o privilégio de participar da obra. Eu e você temos o privilégio de liderar a célula. Eu tive o privilégio de vir para Araucária, conhecer novos amigos, fazer novos relacionamentos, começar um trabalho, ter o seminário, que é um privilégio. Tudo isso o Senhor faria, mas Ele permitiu que eu fizesse só para mim participar. Eu estou multiplicando de acordo com aquilo que Ele me deu para fazer. Por isso que nós não medimos as pessoas por produtividade. Na verdade, nós nunca medimos as pessoas, muito menos por produtividade. Mas o bom é quando vem para o que tem só um talento. Esse que tem um talento é lindo, né? Porque ele fala, o Senhor por fim veio ao que tinha recebido um talento e disse, ele disse, né?
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha a loucura desse que recebeu um talento. Ele não trabalha o talento de acordo com a capacidade que ele tinha. Ele não trabalha. Quando o Senhor volta da viagem, ele fala: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha que mentira. Por que eu digo que é mentira? Porque o Senhor, que é o patrão dele aqui na parábola, o Senhor que é o dono do talento, o Senhor que é o líder dele, porque ele é servo desse Senhor, dá na mão dele um talento. Dá para ele uma quantidade, dá para ele uma importância. Aí ele não faz o que é para ele fazer, e quando ele vai entregar o talento que ele não multiplicou, ele faz uma crítica a quem tinha dado para ele o talento. E essa crítica não faz o menor sentido, por quê? Como é que ele fala, o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta? Como é que colhe onde não planta? Ele deu para esse rapaz um talento. Como é que ele é severo demais? Se ele fosse severo demais, ele não tinha nem dado. Se ele fosse alguém que planta e que quer colher onde não plantou e que junta onde não semeou, ele nunca teria dado um talento para esse rapaz. Ele viu que havia 3, cada um tinha uma capacidade, ele deu para cada um, ele foi justo de acordo com a capacidade que cada um tinha. Ele deu um talento de acordo com a capacidade que cada um tinha. Mas esse que tinha um não fez o que era para fazer, enterrou o talento, não trabalhou a capacidade que ele tinha. Quando o Senhor volta para recolher, ele fala: não, como é que eu ia fazer? Eu estava correndo risco de vida, eu sei que o Senhor é severo, vai que dá um problema aí. Olha aqui, olha a continuação. Por isso, ele fala, por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Olha que interessante, você vê que esse trabalhador, esse servo, não multiplicou o talento, não é porque ele não tinha capacidade, porque ele tinha capacidade. Ele não multiplicou porque ele tinha uma revelação errada sobre quem era o seu Senhor. Porque ele diz, o Senhor é severo, o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor junta onde não semeou. Ah, o Senhor não é desses aí que ama a gente, não. O Senhor é interesseiro. Você percebe que a revelação equivocada faz ele ter um comportamento equivocado. Como ele olhava para o seu Senhor e via o seu Senhor como um homem, um líder déspota, como alguém maldoso, ruim, que queria prejudicá-lo, então a Bíblia diz que ele teve medo. Deixa eu te dizer algo, qualquer revelação de Cristo que não seja um pai bondoso e amoroso é revelação equivocada e no final vai gerar medo. Não é legal isso? Vai gerar medo. Por quê? Porque ele não tinha a visão correta em relação ao seu Senhor. Como ele não tinha a revelação correta, no final gerou medo. E aí o que acontece? Gerou medo. Esse medo fez com que ele não visse, não percebesse, não acreditasse no talento e na capacidade que ele tinha. Ele não tem revelação correta, fica inseguro, a insegurança faz ele não perceber aquilo que o Senhor já havia dado para ele. Olha aqui para mim, nessa crise o Senhor já te deu livramento. Nesse tempo de dificuldade, de escuridão, o Senhor já te deu luz. O Senhor já te supriu. Ele já guardou a sua saúde. Mas sabe quem percebe isso? O servo que tem a revelação correta em relação ao seu Senhor. O servo que tem a visão correta em relação ao seu Senhor. A Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma, a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem escuros, estiverem na escuridão, quão grande é essa escuridão, a Bíblia diz. Então quer dizer, como os olhos dele, desse servo, era obscurecido em relação ao seu Senhor, ele não o via da forma correta, como um pai de amor bondoso que percebeu nele algo que nem ele percebeu, porque nem ele acreditou que ele tinha capacidade.
Mas o seu senhor percebeu que ele tinha capacidade, tinha capacidade e então deu um talento. Nem ele viu. Olha, você pode nem você ter visto o que o Senhor viu em você, mas ele viu em você capacidade. Por isso que ele morreu numa cruz. Forte, né? Ele foi para a cruz porque ele viu em você capacidade e alguém que valia a pena. Por isso, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Pare de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Olha aí, tá vendo? Ó, eu tô desenvolvendo outro talento, hein? Aí, outra coisa importante, sabe o que que é? Que o medo paralisou ele. Porque ele tinha talento e ele tinha capacidade. Mas como ele tinha medo do seu senhor, ele não pôde aproveitar nem a capacidade, nem o talento que ele tinha. Ele ficou paralisado. O medo tem poder de nos paralisar. O medo tem poder de nos paralisar. Você sabe que nós estamos nesse período aqui, quando você liga a televisão, inclusive ontem, no nosso culto, eu falei um pouco sobre isso, os noticiários têm aumentado a sua pontuação de audiência. E eles têm aumentado a pontuação de audiência por conta do quê? Das más notícias. O próprio ministro de Saúde, o Mandetta, falou: toma cuidado com o que você ouve e o que você lê, porque não vem de jornal que está escrito que as coisas vão bem. Jornal vende quando as coisas vão mal. Eu estava com uma reportagem... tá aqui, ó. Meu caderno estava aqui do lado. Não estava programado, tá? Mas deixa eu ver se eu acho. Uma reportagem que foi escrita lá para Folha de São Paulo. No dia 19/3 foi publicada e a repórter é a Cristina Padiglione. Ela falou assim que o Jornal Nacional, a Globo, o Jornal Nacional bateu recorde que não batia desde junho de 2011. O Globo News era num ranking de canais abertos, o nome chama PNL, PNT, o órgão que mede a audiência das 15 maiores regiões metropolitanas. A Globo News era o sétimo, empatado com o Discovery. De sétimo eles pularam para o primeiro lugar. Eles cortaram, a Globo, por exemplo, cortou Ana Maria Braga com aquele programa dela lá de cozinha, Fátima Bernardes e um outro programa que se chama Se Joga. Tirou todos da programação. E agora eles estão fazendo um jornalismo monotemático, só de um tema. Por que você acha que eles estão fazendo isso? Por causa das notícias. Quando você passa horas assistindo esses noticiários, no final gera o que no seu coração? Fé? Gera o que no seu coração? Segurança? Não. Gera medo. E o medo paralisa. A Bíblia fala que esse servo que tinha um talento não observou que tinha um talento na mão e nem a sua capacidade, coisa que o Senhor tinha percebido, mas ele não. Ficou com medo e paralisou. Estou gravando essa live aqui para você saber, para você se alimentar disso aqui e saber que o Senhor vê coisas em você que nem você mesmo vê. Por isso, creia que Ele te deu talento e Ele te deu capacidade. Quando você foca nisso, você coloca os seus pensamentos e as suas emoções, cada um no seu lugar, e o seu comportamento não é atacado. Mas quando você não percebe os talentos e a capacidade, você não vê o que o Senhor fez, tem uma interpretação errada sobre o Senhor, tem uma interpretação errada sobre
o que ele te deu e no final seus pensamentos, suas emoções são atacadas e no final seu comportamento é alterado. O fim desse texto fala: o Senhor respondeu para esse servo, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? É uma pergunta, não é uma afirmação. Sabe por quê? Porque nós seremos julgados de acordo com o testamento que nós vivemos. O jovem rico foi julgado de acordo com o testamento que ele vivia. Ele vivia de acordo com a velha aliança, então você vai ser julgado de acordo com a velha aliança. Quando Jesus fala para o jovem rico, dá tudo que você tem aos pobres, vem e me siga, essa não era a condição para ser salvo. A condição para ser salvo era reconhecer o Senhor. Mas por que o Senhor falou isso para ele? Porque nós seremos julgados de acordo com o testamento em que nós vivemos. Esse servo tinha a visão equivocada para o seu senhor e colocou o Senhor nesse pacote. Eu sabia que o Senhor era um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Quando o Senhor vai responder a ele, o Senhor fala, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? É uma pergunta. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Por que esse que tinha um talento ficou 100 e o que tinha 10 agora foi para 11? Não tem nada a ver, gente, com excelência. Não é o que tinha 5 fez um trabalho excelente. É porque o que tinha 5 participou. O que tinha 2 participou. Portanto, aquele que tem capacidade e talento, multiplica aquilo que o Senhor deu. Porque quando você multiplica, o Senhor dá mais. O Senhor, como ele confia, então ele te dá mais ainda para você multiplicar. O Senhor deu para mim e para você talentos. Nós estamos guardados pela fé que o Senhor tem em nós. O Senhor crê em nós mais do que nós cremos em nós mesmos, porque ele deu talento e capacidade. Eu quero encerrar dizendo para você, cuide de ouvir a coisa certa. Tenha a revelação correta do seu Senhor, para que o medo não bata a sua porta e não te paralise. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos que estão aqui online, que o Senhor abençoe a cada um deles e que em nome de Jesus nós possamos ter a revelação correta do nosso Senhor. Um grande abraço, amanhã nós estamos novamente aqui no YouTube às 21 horas. Tira um print aí dessa tela, compartilha, publique, comente, testifique, assim a minha fé aumenta para que eu continue aqui, a sua fé aumenta e mais pessoas vão ser alcançadas. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.